Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo e meu amado e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela dádiva da vida e pela oportunidade de outro momento estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, conforme a sua vontade, tá certo? A nossa meditação de hoje, neste dia 25 de outubro de 2024, passará pelo livro de Samuel, capítulo 20, e utilizaremos o versículo 17 como nosso tema base. E diz o seguinte: E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. No capítulo anterior, ou no nosso devocional anterior, eu tenho agora por hábito sempre fazer uma ligação com o devocional anterior, para que você entenda que os devocionais eles estão vindo uma sequência. A gente poderia simplesmente olhar a história de Davi como um todo e trabalhar o devocional nisso. Mas não, em algum capítulo sempre tem um tom, ou alguma frase, ou algum, vamos dizer assim, desenvolvimento, algum momento muito específico para algum assunto mais específico ainda daquela narrativa. E assim nós temos feito. E no devocional anterior, nós temos que Saul, determinado a matar Davi, vai até Naiote ali, Ramá, manda três levas de mensageiro, e os mensageiros eram tomados pelo Senhor e começaram a profetizar, até que o próprio Saul foi, e também foi tomado pela mesma sensação, pelo mesmo poder de Deus, né? Seria o mais exato, e dentro desse processo ele também começa a profetizar, praticamente ficando nu no chão ali, glorificando, louvando, completamente tomado em êxtase. E isso fez com que o seu propósito ele fosse esquecido, ele abandonasse o seu propósito naquele momento e propiciasse a Davi a possibilidade de sumir mais uma vez. E Davi, nesse momento, some e se encontra novamente ali pelo reino de Saul, né, diante do seu filho Jonatas, e eles têm uma conversa. Davi questionando, insatisfeito, muito triste, muito deprimido, talvez até revoltado, talvez com um sentimento até de pensando até em reagir, né? Talvez passando pelo coração de Davi a sua incompreensão, por não entender, né? Por dizer assim, meu Deus, o que tenho feito? Eu tenho sido leal a Saul, eu tenho ajudado o meu rei a governar, e o meu rei simplesmente não entende que eu sou servo dele, não entende que eu tenho fidelidade a ele. E ele vai levantando esses questionamentos ao seu grande e amado amigo Jonatas, né? A ponto que ele diz assim, ó, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 1, então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime e qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Nessa situação, Jonatas, muito amigo, mas amigo demais de Davi, isso aqui já desde o capítulo anterior a gente já identificou isso, já foi, vamos dizer assim, um amor à primeira vista, uma amizade à primeira vista. A gente fala de amor porque a Bíblia, quando fala de Davi e Jonatas,
sempre utiliza a expressão da amizade num tom máximo de amor, num tom em que as amizades conseguem superar a naturalidade de uma amizade, ou seja, uma aproximação entre pessoas. É muita amizade. É amizade num ponto de quase perfeição, né? Porque fica abaixo somente do próprio amor de Deus, vamos dizer assim, muita amizade. E Jonatas aqui se põe agora entre ser filho de Saul e ser amigo de Davi. E às vezes, por a gente ser filho de alguém, né, por a gente também ter admiração por alguém, a gente tem dificuldade de enxergar os verdadeiros propósitos dele. A ponto que, quando Davi coloca-se nessa situação, no versículo 2, Jonatas, com a incompreensão do que Davi quer dizer, ele diz o seguinte: e ele lhe disse, tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Ou seja, Jonatas se põe incrédulo diante da situação. Mas Davi insiste na situação, dizendo que certamente ele está praticamente no fio da morte, que Jonatas está equivocado, que as suas dificuldades são intensas, mas ele não preparou nada daquilo, que seu pai, ele não chega a fazer julgamentos em relação ao pai de Jonatas sobre o seu rei Saul, mas ele fica apenas questionando, querendo entender o porquê ele fica nessa situação. E Davi, apenas a ponto de confirmar o sentimento que ele estava próximo da morte, no versículo 3 ele diz assim: então Davi tornou a jurar e disse, muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse, não saiba isso Jonatas, para que não se magoe, e na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Ele diz, Jonatas, você está enganado, eu estou muito próximo da morte, e teu pai te esconde essa verdade, porque ele não quer que você se entristeça, porque ele sabe do amor, ele sabe da amizade, ele sabe o quanto és verdadeiro comigo, eu sou contigo. E então, nesse processo de compreensão, Jonatas faz um pacto com Davi, mostrando lealdade. E aí eles preparam todo um plano para que Davi seja avisado, que Jonatas irá fazer uma sondagem com seu pai, e a partir desse momento que ele tiver uma situação, se a vida de Davi corre risco ou não, Jonatas irá avisá-lo. Então, o propósito desse capítulo, de uma forma direta, ele fala que amigos, eles se tornam, vamos dizer, amigos é um princípio que envolve lealdade, é um princípio que envolve cuidado. Na própria palavra de Deus, no livro de Provérbios, vamos procurar aqui o livro de Provérbios, né? A própria palavra de Deus, o livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, nós temos, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. E aí, a partir desse momento em que Jonatas estabelece a aliança e sonda o seu pai, do seu pai Saul. No plano, Davi não se sentaria à mesa numa celebração da lua nova. Ele volta ao primeiro dia de Saul, simplesmente olha para Abner, para Jonatas, para Saul, faltando Davi, que tem, vamos dizer assim, por obrigação de estar ali, não está. O rei Saul olha para o local vazio e diz assim, ele deve estar sujo, ele deve não ter passado na cerimônia da purificação, que faz parte do processo deles, né, nas purificações, ali nas leis de Levítico. Quando chega o segundo dia, Davi novamente volta e Saul se dirige a Jonatas. Jonatas diz que ele foi liberado para ir celebrar as festas com sua família, além de sacrifício. Saul se ira a ponto de mostrar sua verdadeira face para seu filho, a ponto da mesma atitude que ele toma contra Davi, tentando matar com sua lança, ele tenta matar seu próprio filho. E aí, a verdade vem à tona. E Jonatas, conscientemente, mas com pesar no coração e com a própria ira, ele faz irar. Agora tem consciência. E o seu amigo Davi, de fato, corre risco de vida. E seu pai tem o propósito de matá-lo. Independente do que se explica para Saul, ele está completamente tomado pela inveja, pela ira, pelo furor, pela vontade de matar alguém que só o ajuda. E é o que nós temos isso. Então nós temos esse capítulo, um princípio de lealdade, um princípio de cuidado, um princípio de irmão. Nós temos nesse capítulo também a insanidade,
a perversidade ou a mente perturbada. Nós temos várias coisas nesse capítulo que podem ser exploradas, mas principalmente de você. E aí eu posso dizer para você, como princípio final, para que a gente possa encerrar aqui, cuidado com suas amizades. Valorize aqui, preste atenção nos detalhes. Você certamente, é muito provável que você tenha, no meio dessas inúmeras pessoas que você conhece, uma ou duas pessoas que efetivamente tenha carinho, tenha cuidado, tenha zelo, tenha amor, tenha realmente preocupação e sentimento, e os teus problemas passam a ser problemas dele, que ele se envolve, que ele sofre contigo. Ele sofre contigo. A coisa é tão complexa, a coisa é tão intensa, a coisa é tão importante pra gente, que nesse universo de pessoas que a gente conhece no dia a dia, é muito difícil para que você possa ter a certeza que a palavra amigo, quando você direciona alguém, está sendo usado na sua totalidade, na sua plenitude. Mas uma coisa é certa, se existe alguém capaz de ser amigo, se existe alguém capaz de nos cuidar, se existe alguém com fidelidade para estar em nosso passo, nos nossos dias a dias, se existe alguém, esse alguém é Jesus. Não ter, nas nossas vidas, a gente não tem pessoas que se fazem presentes, se fazem, vamos dizer assim, úteis pra gente, em momentos até difíceis da nossa vida, como o Jonas está fazendo aqui. Eu, certamente, na minha vida, eu já posso ter me portado como amigo de alguém, e alguém, várias vezes, também podem ter se portado como amigos meu. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso. A diferença, ou importante nesse processo, é que, tanto faz, de eu me portar ou dele se portarem, é que haja verdade, é que haja sinceridade, é que haja verdadeiramente, não uma imagem criada, mas um amor patente, um sentimento de gratidão, um sentimento não só um sentimento de caridade, de amizade e de espontaneidade nas nossas ações para com o nosso próximo. Seja amigo, seja verdadeiro, seja leal, né? Cuide das pessoas ao seu redor, seja amigo do seu filho, seja amigo da sua esposa, seja amigo dos seus irmãos, dos seus pais, seja amigo dos seus companheiros do dia a dia, seja amigo. E isso você só vai conseguir estando verdadeiramente numa relação de aliança, numa relação de fidelidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir daí, o sentimento do amor, a perfeição do amor, estará em ti e será muito mais simples você transmitir ao que efetivamente agora faz parte de ti mesmo, tá certo? Gratidão, damos a Deus pelo dia maravilhoso, sexta-feira chegou, né? E com isso as expectativas, né? E vamos dizer assim, e a alegria do final e do descanso do final de semana também. Que você possa estar sob a posse de Deus, sua família possa estar sendo cuidado e guardado, e que a gente possa caminhar junto como irmão em Cristo, levando, anunciando e amando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te cuide, meu irmão.